Sejamos todos bem-vindos para esse nosso encontro, que temos como tema Caminho da Iluminação. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, e aos nossos benfeitores, aquilo que nesse momento necessitamos para a nossa evolução. E também agradecemos por tudo aquilo que já recebemos. Que o amor de Jesus permaneça conosco, que assim seja. Então, inicialmente, para a nossa reflexão, nós vamos tomar como referência o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, nas questões 100 a 113, ele aborda a classificação dos espíritos. Nas questões seguintes, 114 a 127, ele trata da progressão, evolução dos espíritos. Depois, na questão 132, na resposta a essa questão, a espiritualidade nos ensina: Deus impõe a reencarnação com o fim, com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. E na questão 133, os espíritos nos esclarecem que todos somos criados simples e ignorantes, e nos instruímos nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, tendo presente o conteúdo das respostas dessas questões que nós citamos, nós percebemos que são inúmeros os degraus que todos nós precisamos subir, um por um, desde o estágio inicial da nossa criação, espíritos simples e ignorantes, até o estado de espírito puro. E que para que esse objetivo, esse propósito se concretize, que é chegar ao topo da escala espírita, nós vamos reencarnar muitas vezes. Precisamos de várias reencarnações. E nós podemos chamar esse processo de vidas sucessivas como um caminho, o caminho da iluminação. Considerando, então, essa escala espírita que nos é apresentada em O Livro dos Espíritos, nós podemos dizer que muitos de nós pertencemos à terceira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos, onde há predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que deles decorrem. Outros, talvez já estejam na segunda ordem, a dos bons espíritos, onde há predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. E a meta para todos nós, alcançar a primeira ordem, a dos espíritos puros, onde inexiste a influência da matéria. E onde o que existe é a superioridade moral e intelectual absoluta quando comparada com os espíritos da terceira e da segunda ordem. Nós podemos nos perguntar: como sair desse estágio tão denso como o nosso? Como avançar? Como atingir essa superioridade moral e intelectual?
Será que existe um manual para nos auxiliar neste percurso, neste caminho? Pelas respostas, né, que nós vimos, né, daquelas questões do Livro dos Espíritos, nós sabemos que será um longo processo, com necessidade de várias reencarnações, pois não há saltos nessa caminhada. E a gente pode, enquanto o processo, fazer uma comparação com o nosso aprendizado de caminhar, quando bebês. Foram muitas etapas, alguns, a maioria, engatinhamos, depois a gente vai se erguendo, dá alguns passinhos, usa apoios, alguém nos dá a mão, até a gente se aventurar a soltar o apoio. Enquanto isso, nesse aprendizado, a gente passa por quedas, por tombos, choro e ansiedade. Mas quando a gente adquire o controle, né, o desenvolvimento do controle do corpo, a gente consegue caminhar e até correr. E nesse momento, a gente se alegra, celebra pela vitória, pelo objetivo alcançado. Em relação, então, ao desenvolvimento moral e intelectual, a gente pode fazer uma analogia. Também temos etapas a cumprir. Nós já ultrapassamos os estágios iniciais, mas há muitos outros pela frente, no caminho da iluminação, da perfeição. E um manual para nos guiar, nos orientar. Felizmente nós temos Jesus, nosso modelo e guia, ele nos deixou os seus ensinamentos. E nós espíritas também temos as obras da codificação e a vasta literatura espírita complementar que nos trazem orientação e esclarecimento sobre esse caminho e também consolo nas horas de dor e de sofrimento. É bom e importante a gente destacar que quando Kardec expõe, detalha essas ordens e as classes da escala espírita, ele considerou dois aspectos do ser humano, da evolução humana: o aspecto moral e o aspecto intelectual. Estes são os dois critérios utilizados para identificar em que ponto da evolução, em que ponto do caminho da iluminação cada espírito se encontra. Então, por isso, nós podemos dizer que essa escala se aplica a toda a humanidade, independente de país, de cultura, religião, pois todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com o objetivo de chegar a esse ponto máximo, que é o de espírito puro. Também podemos afirmar que essa escala sempre existiu, pois a evolução espiritual vem ocorrendo desde a criação dos primeiros espíritos. Apenas ela nos foi dada a conhecer quando surgiu o Livro dos Espíritos. Também é importante ressaltar, muito importante, que cada criatura, que toda criatura humana está amparada pela espiritualidade. E, de alguma forma, nós recebemos as orientações para o nosso progresso moral e intelectual. Cada povo, cada cultura tem os seus próprios livros sagrados,
tem a sua tradição oral, seus guias, para ter condições de trilhar esse caminho da iluminação. Só a título de curiosidade, segundo dados da Wikipédia de 2015, a população cristã é pouco mais de 30% do total da população do planeta. Os outros 70% seguem outras denominações religiosas ou não seguem nenhuma. E o espiritismo consta nessa tabela, né, como sendo 0,19% da população. Então, nós vemos aqui que a misericórdia, né, do Pai, ela se estende a todas as criaturas, né, e elas todas estão evoluindo. Dando continuidade à nossa reflexão, nós vamos buscar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos. Tem um item, o item 4, que tem o título Bons Espíritas. Nesse item, Kardec faz algumas reflexões sobre os seres humanos em geral, né, e enfocando sobre esse aspecto que ele chama de bons espíritas. Pulando os parágrafos iniciais, indo para o 4º parágrafo, o codificador nos diz: alguns homens, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Isso existe muito apego. Estamos ainda muito presos à nossa condição corpórea. Isso é de tal forma que Kardec continua dizendo: a névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então, nós trazemos toda uma carga das nossas vidas anteriores, das nossas existências anteriores, e estamos como ainda num nevoeiro. Continua Kardec. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Permanece muito forte ainda, né, a situação anterior de materialidade, e os ensinamentos não surtem efeito, aqueles que os espíritos nos trazem. Segue Kardec. Numa palavra, não divisam mais que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. É uma árdua tarefa nós vencermos a nós mesmos. E esse ensinamento que nós recebemos, muitas vezes, nós não nos apegamos com ele com energia suficiente, né? Continua Kardec. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça, banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Senhor. Então, a criatura está ainda nos estágios iniciais do desenvolvimento, com pouco empenho na sua transformação, mas quer ter o conhecimento que é alcançado nos degraus superiores. Kardec diz assim: esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença,
porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham as fraquezas ou das prevenções. Quando nós não nos movimentamos, nós estacionamos. Regredir, nós não vamos regredir. Mas se a gente não se empenha diante, Kardec diz obrigação, mas é praticamente uma necessidade. Nós necessitamos passar por esse processo de transformação moral. Então, nós estacionamos, ficamos apenas junto àqueles que pensam como nós, imperfeitos como nós, e isso vai atrasando a nossa evolução. Mas Kardec diz algo bastante importante. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência, e com certeza nas seguintes. Então, como a gente vê, qualquer pequeno avanço, qualquer pequena conquista que nós tivermos, desculpem, ela é nossa, nós não vamos perder. Então, essa aceitação dos princípios da doutrina, já vai ser o alicerce para as próximas existências. Vemos que Kardec, nesse trecho do item 4, né, ele vai apontando os elementos que dificultam, que atrapalham, retardam o nosso progresso no caminho da iluminação. O nosso apego aos pendores, aos hábitos, às tendências instintivas, a nossa falta de esforço ou o pouco esforço que nós fazemos para superar essas nossas más inclinações, a nossa frouxidão, a nossa lerdeza, né? Tudo isso mostra a nossa indisciplina diante da necessidade da reforma. É uma espécie de fuga, né? De negar que nós precisamos nos transformar. É provável, nesse sentido, que alguém que está aqui nesse momento conosco já tenha ouvido comentários como assim: mas como? Ele não é espírita? Ela não é espírita? Como que em casa, no trabalho, no trânsito ou nas redes sociais, essa pessoa age de uma maneira diferente daquilo que a doutrina ensina ou do que ela fala nas exposições doutrinárias? É uma situação constrangedora, né? Mas mesmo assim, é preciso reconhecer, admitir que várias vezes, em muitas situações, mesmo que ninguém tenha visto, eu já resvalei. E muitos de nós também já resvalamos. E por que isso acontece? Porque a gente tem conhecimento, nós temos um ideal, mas nós temos uma prática ainda imperfeita em coisas aparentemente simples, como paciência, tolerância, indulgência, perdão. Nós temos dificuldade em vivenciar esses ensinamentos trazidos por Jesus. Por isso, é importante nós relembrarmos da recomendação de Santo Agostinho sobre o autoconhecimento. Nós precisamos fazer o autoexame contínuo. Só quando nós olhamos para as nossas limitações e nos dispomos a fazer algo, quando a gente tem clareza dos nossos aspectos imperfeitos,
é que também podemos criar a energia para vencer essas imperfeições, para avançar no caminho da iluminação. O autoexame é um exercício permanente e nós precisamos ser honestos e verdadeiros conosco mesmos. Ao concluir esse item 4, Allan Kardec vai nos apresentar agora as características daquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero. Kardec diz assim: espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Em comparação com o espírito imperfeito, né, em que as palavras da doutrina, os ensinos de Jesus não tinham eco, era um coração praticamente insensível. Aqui a gente vê, né, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Esse é para nós um apelo para alcançar este grau superior de adiantamento moral, para ter mais clareza e entendimento a respeito da vida, que não se restringe à vida no corpo físico. Ter clareza que a nossa vida tem essa dupla dimensão. Uma parte dela nós passamos no corpo físico, no plano material, e a outra nós passamos a viver e experimentar o mundo espiritual. Isso exige, então, uma conduta de maior responsabilidade. Uma conduta que se guia pelos ensinos morais apresentados por Jesus e também aqueles que a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, nos traz. Uma das afirmações mais consoladoras para todos nós que estamos nessa trilha do caminho da iluminação e que Kardec destaca e que eu também destaco é a seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, para nos ajudar, nos auxiliar nessa questão de autoconhecimento e autoavaliação, nós podemos nos perguntar: o quanto eu já consegui de transformação moral na atual existência? Eu realmente estou me empenhando, estou me esforçando para controlar as más inclinações, para vencer, transformar a minha condição moral? Essa é uma tarefa individual, a da transformação moral, que gradativamente vai nos conduzir, passo a passo, ao topo da escala evolutiva, nesse caminho da iluminação. E para encerrar,
uma palavra da benfeitora Joana de Ângeles, obtida na internet, na página de Edivaldo Franco. Esse trechinho foi retirado de uma mensagem com o título Autoiluminação. E diz assim: o grave compromisso para a aquisição da autoiluminação é um empreendimento de curso demorado, que exige ingentes esforços e culmina, vezes sem conta, em sacrifício pessoal dos interesses inferiores. A decisão tomada para o mistério impõe perseverança e coragem permanentes. Então, nesse pequeno trecho, o Espírito Joana de Ângeles resume aquilo que nós conversamos até agora, né? É um compromisso sério, é uma tarefa longa, que vai exigir de nós muito esforço, o sacrifício desses interesses que são mais materiais, os nossos vícios, as nossas imperfeições. Exige uma decisão, uma vontade firme e perseverança e coragem para prosseguir, mesmo quando nós percebemos o tamanho da nossa fragilidade e das nossas imperfeições. Vamos encerrar então com uma prece. Pai de bondade, nós agradecemos o dom da vida, agradecemos as várias encarnações, as várias oportunidades que nos dás de avançar passo a passo, rumo à perfeição que está estabelecida para todas as criaturas, que é o estado de espírito puro. Nesse momento, ainda somos muito frágeis e débeis, nossa vontade não é forte, é fraca também, e por isso nós pedimos aos nossos benfeitores que sustentem essa vontade, esse ânimo, para que nós todos sejamos perseverantes na vivência dos ensinamentos de Jesus, nosso exemplo, nosso modelo e guia, e tenhamos sempre o ânimo renovado de fazer o autoexame e nos transformarmos naqueles aspectos que ainda são falhos. Agradecemos todo o amparo e proteção recebidos até agora, porque é Ele que tem nos sustentado nessa jornada. Pai de bondade, que a Tua misericórdia se derrame sobre todos nós, as criaturas que transitam por este planeta no caminho da iluminação. Que assim seja.